Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de uma mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou seu povo." E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. Às maravilhas, o Senhor acrescenta novas maravilhas. E se antes ele foi porque o chamaram, aqui ele vai mesmo sem o chamarem. Por isso está dito: Jesus foi em seguida a uma cidade chamada Naim. São Beda. Naim é uma cidade da Galiléia, a 2 milhas do Monte Tabor. Com o aceno de Deus, uma grande multidão acompanha o Senhor para que fossem muitas as testemunhas do milagre. Por isso segue. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. São Gregório de Nissa. O Salvador nos dá a prova da ressurreição menos por palavras e mais por obras. Começa por operar milagres menores para acostumar a nossa fé aos maiores. Empregou o poder da ressurreição primeiro para curar a doença insanável do escravo do centurião. Depois disso, com o poder mais alto, introduziu nos homens a fé na ressurreição ao ressuscitar o filho da viúva, que já era levado ao túmulo. Por isso segue. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. Quanto ao escravo do centurião, diria um detrator que não estava para morrer. Para calar a língua temerária, o evangelista diz que Cristo dá no meio do caminho com o filho único da viúva já morto, pois segue. De mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Com poucas palavras, expôs o volume da desdita. A mãe era viúva e não tinha mais esperança de gerar. Não tinha a quem mais dirigir seu olhar de ternura no lugar do filho morto. Amamentara apenas a ele. Fora ele o único motivo de alegria na casa. Fora ele sozinho o tesouro e a doçura da mãe. São Cirilo. Sofrimento digno de piedade, capaz de provocar o choro e as lágrimas. Por isso segue. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." São Beda. É como se dissesse: "Não chores ainda como morto, quem em breve verás ressuscitar." São João Crisóstomo. Ao dizer para deixar de lágrimas, aquele que consola os tristes nos aconselha a, diante da morte dos nossos queridos, tirarmos consolo da esperança na ressurreição. A vida, deparando-se com a morte, detém o caixão,
por isso segue. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. São Cirilo. Nosso Senhor realiza o milagre não apenas com a palavra, mas também tocando o esquife, para que reconheças como é eficaz o sagrado corpo de Cristo para a salvação humana. É, afinal, o corpo da vida e a carne da palavra onipotente, cujo poder lhe pertence. Pois, assim como o ferro unido ao fogo produz os efeitos do fogo, assim a carne, unida ao Verbo que vivifica tudo, torna-se também ela apta a vivificar e expulsar a morte. Tito Postrense. Não é o Salvador semelhante a Elias, que chorava o filho da mulher de Sarepta, nem como Eliseu, que encostou o próprio corpo ao do falecido, nem como Pedro, que orou por Tábita. Ele é o que chama os que não são como se fossem, que se dirige aos mortos como se estivessem vivos. Por isso segue. Disse ele então: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. São Gregório de Nissa. Ao dizer jovem, referiu-se à flor da idade, que produz a primeira lanugem. Esse rapaz, ainda há pouco tenro aos olhos da mãe e que em breve haveria de aspirar ao dia dos seus esponsais, era o rebento da sua linhagem, o ramo da sucessão, o cajado da sua velhice. Tito Bostrense. Sem nenhuma hesitação, levantou-se o rapaz assim que recebeu a ordem. É que o poder divino é irresistível e opera sem nenhuma demora, sem nenhuma necessidade de insistência. Por isso segue. E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Esses são os sinais da verdadeira ressurreição, pois o corpo sem alma não pode falar, e a mulher não levaria para casa seu filho inanimado. São Beda. Quão belamente o evangelista testemunha a comiseração do Senhor pela mãe e a ressurreição que ele opera no filho. De um lado, dá-nos o exemplo da piedade que devemos imitar. Do outro, edifica em nós a fé no poder que devemos admirar. Por isso segue. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. São Cirilo. Este grande prodígio se fez em meio a um povo insensível e ingrato. Com efeito, passado pouco tempo, já não o consideravam profeta, nem que ele servia ao bem do povo. Todavia, a nenhum habitante da Judéia passou despercebido este milagre, por isso segue. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Santo Ambrósio. É útil dizer que são relatadas 7 ressurreições antes da ressurreição do Senhor. A primeira é a do filho da mulher de Sarepta, a segunda do filho da Sunamita, a terceira produzida pelo contato com os restos mortais de Eliseu, a quarta realizada em Naim, a quinta da filha do chefe da sinagoga, a sexta de Lázaro, a sétima na paixão de Cristo, pois muitos corpos então se levantaram. A oitava é de Cristo mesmo, que desde então não conheceu mais a morte, em sinal de que a comum ressurreição, que virá na oitava era, não será mais anulada pela morte, mas permanecerá indissolúvel. São Beda. O falecido, levado sob os olhares de muitos para fora dos portões da cidade, representa o homem entorpecido pelo letal enterro dos seus pecados e que já não esconde a morte da sua alma no covil do coração, mas a deixa conhecer a muitos por suas palavras e feitos, que são como que as portas da cidade, pois cada sentido corpóreo, penso, é um portão da cidade. Bem, se conta que este rapaz era o filho único de sua mãe, porque a mãe igreja, ainda que composta da reunião de muitas pessoas, é uma só. Que a igreja é viúva, ademais, reconhece-o cada alma quando lembra que foi redimida pela morte do Senhor. Santo Ambrósio. Esta viúva, rodeada de uma multidão do povo, aos meus olhos, é mais que uma mulher. É alguém que, por suas lágrimas, mereceu obter a ressurreição do seu filho único, chamando-o da pompa funerária de volta à vida.
e por isso é proibido de chorar por alguém a quem a ressurreição estava reservada. São Beda. Com isto se desmancha o erro de novato que, querendo abolir a purificação dos penitentes, nega que a nossa Mãe Igreja, quando chora a morte espiritual dos seus filhos, deva sentir-se consolada pela esperança da restituição da vida. Santo Ambrósio. Este morto era levado em seu caixão pelos 4 elementos materiais, mas havia a esperança de que ele voltasse a se levantar, porque era carregado na madeira, que, embora antes não nos valesse de nada, depois que Cristo a tocou, passou a ser de proveito à vida, sinal de que a salvação nos haveria de ser dada através da cruz, pois no fundo jazemos mortos, quer nos ferva o fogo da cupidez imoderada, quer nos imunde um humor frio e o vigor dos nossos corpos seja embotado pelo estado inerte das nossas almas. São Beda. Ou ainda, o caixão em que o morto vai sendo levado é a consciência trepidante do pecador desesperado. Os que o levam ao sepulcro são ou os desejos imundos ou as lisonjas dos companheiros, que ao toque do Senhor sobre o caixão pararam, porque a consciência, tocada pelo temor do juízo do alto, a miúde reprime os prazeres carnais, cala os que adulam com injustiça, volta a si mesma e responde ao chamado à vida do Senhor. Santo Ambrósio. Se o pecado, portanto, é grave e não o podes lavar pelas lágrimas do teu arrependimento, recorre ao choro da Mãe Igreja, à assistência da multidão dos fiéis. Já levantarás do teu caixão, falarás palavras de vida, todos se assustarão e, pelo exemplo de um só, todos se corrigirão e louvarão a Deus que nos mimoseia com tantos remédios contra a morte. São Beda. Deus visitou seu povo não apenas uma vez ao encarnar seu Verbo, mas todas as vezes que o manda aos corações. Teofilacto Diócrida. Pela pessoa da viúva, podes ainda entender a alma que perdeu o seu varão, quer dizer, que perdeu a palavra divina. O filho, afinal, é o intelecto, que é levado para fora da cidade dos viventes. O caixão é o corpo dele, a que alguns chamaram sepulcro. Porém, o Senhor, ao tocá-lo, levanta-o, devolve-lhe o vigor da juventude, e o rapaz, erguendo-se do pecado, passa a falar e ensinar os outros. Com efeito, antes não lhe acreditariam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.